Olá a todos, votos de muita paz. Nós gostaríamos de, inicialmente, agradecer o convite que nos foi feito para participar desta atividade, que para nós é uma imensa alegria. Cumprimentamos todos os trabalhadores, todos os frequentadores do Grupo Espírita Irmãos da Casa do Caminho, bem como a todos que nos assistem. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos envolvam em suas vibrações de amor, de fraternidade e de paz. E rogamos também aos amigos e irmãos do plano espiritual que eles possam suprir, e nesse momento eu falo por mim, que eles possam suprir as nossas dificuldades, as nossas carências, para que possamos, com a ajuda imprescindível dos nossos queridos amigos e queridos irmãos do plano espiritual, trazer algumas reflexões a respeito da belíssima mensagem de Jesus, que para nós sempre representa bênção e bálsamo. A mensagem de Jesus sempre irá renovar a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. Então, desta forma, o tema das nossas reflexões para esse momento, para esse encontro, intitula-se A Afabilidade e a Doçura, o tema que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, dentro do capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, um dos itens é a afabilidade e a doçura. Então, quando falamos em bem-aventurados, o que vem em nossa mente? Parece que automaticamente nós nos reportamos àquele momento sublime, aquela tarde que jamais será esquecida, que jamais será apagada na memória, a memória espiritual, com certeza, e essa memória que vai sendo sempre relembrada a todos nós daquele momento sublime que foi o Sermão da Montanha. Foi um dos momentos mais extraordinários que o mundo teve a oportunidade e a bênção de poder vivenciar. Então nós vamos pedir a licença para abrir aqui um pequeno parênteses para falar a respeito daquele momento sublime. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como também é conhecido, ele abrange os capítulos 5, 6 e 7, segundo a narrativa do evangelista Mateus. Então, todas as vezes que nós estivermos lendo, estudando o Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do evangelista Mateus, e nós nos depararmos com o capítulo 5, 6 e 7, esses três capítulos referem-se exclusivamente àquele momento sublime que foi o Sermão da Montanha. Segundo a Bíblia de Jerusalém, e também conforme a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, e em especial nós citaremos aqui a revista que foi publicada em janeiro do ano de 2020, num artigo extraordinário de autoria da senhora Marta Antunes de Oliveira Moura, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, nesse artigo consta registrado que o Sermão da Montanha, ele é dividido em 4 conjuntos de ideias, ou 4 grandes discursos. O primeiro discurso são as bem-aventuranças, e nós vamos encontrá-las, então, segundo a narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 5, entre os versículos 1 ao versículo 12. Depois nós vamos ter o segundo discurso,
que é a relação da mensagem de Jesus para com a ordem antiga. Então, encontra-se no capítulo 5 ou 5, entre os versículos 17 a 48. O terceiro grande conjunto de ideias, o terceiro grande discurso, são as instruções práticas para a conduta no reino de Deus ou no reino dos céus, né? Então está também em Mateus, agora no capítulo 6, entre os versículos 1 a 7 e o versículo 12. E finalmente encerrando aquele conjunto dos 4 discursos, o quarto grande discurso, ou o quarto grande conjunto de ideias, que são os desafios para uma vida de dedicação. Nós encontraremos então no capítulo 7, o sétimo, entre os versículos 13 a 29. Então, referentes ao Sermão da Montanha, que foi esse momento extraordinário, nós vamos ter 2 posicionamentos que são muito interessantes e muito importantes. O primeiro desses posicionamentos é de Mahatma Gandhi. Então, Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas ao tomar conhecimento, ao tomar contato com o Sermão da Montanha, maravilhou-se e teve a oportunidade de registrar que, se por algum motivo, qualquer motivo que fosse, um motivo qualquer, se por acaso algo acontecesse e em decorrência desse acontecimento, todos os livros santos, todos os livros sagrados do mundo, por esse motivo, desaparecessem ou se perdessem, mas se sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Vejamos o alcance e a significação que foi dada por Mahatma Gandhi com relação ao Sermão da Montanha. Se todos os livros sagrados se perdessem, mas se restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. A segunda referência com relação ao Sermão da Montanha que gostaríamos de fazer é referindo-nos a Huberto Roden. Huberto Roden, ele nasceu em Santa Catarina no ano de 1893 e ele retornou ao plano espiritual no mês de outubro do ano de 1981. Portanto, contemporâneo nosso, né? Também contemporâneo nosso. Huberto Roden, escritor, tradutor, filósofo. Ele traduziu o Novo Testamento, traduziu o Bhagavad Gita e ele escreveu também durante a sua vida 65 livros, dos quais nós destacamos o Sermão da Montanha, né? Que foi uma obra muito interessante. No prefácio desse seu livro, dessa sua obra, O Sermão da Montanha, ele registrou que os ensinamentos ali contidos em O Sermão da Montanha representam a base da harmonia espiritual para todo o mundo. Vejamos que ele não era espírita, mas ao tomar conhecimento daqueles ensinamentos tão profundos e tão extraordinários, registrou no prefácio do seu livro, que tem por título também O Sermão da Montanha. Aqueles ensinamentos, o Sermão da Montanha, representam a base da harmonia espiritual. E ele também fez um outro registro que nos chamou muito a atenção. Ele faz uma colocação e faz uma complementação logo na seguida. Então ele diz: se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Vejamos a significação que Huberto Roden traz para o Novo Testamento, traz para o Evangelho e, em especial, traz para o Sermão da Montanha. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. E a espiritualidade? O que nos diz? O que nos registra a espiritualidade? Então, nós nos socorremos ao Espírito Amélia Rodrigues, no livro, na primeira obra que foi por ela a autora espiritual e que foi psicografado pelo médium querido Divaldo Pereira Franco.
essa primeira obra do Espírito Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, no capítulo 3º desta obra, que tem por título o canto, o excelso canto, ela vai fazer o registro dizendo: na montanha, a Carta Magna foi apresentada. Então, ela considera o Sermão da Montanha como a Carta Magna que foi trazida e apresentada por Jesus. Então, na montanha, a Carta Magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. Essa linguagem poética de Amélia Rodrigues é muito bela e é muito profunda, mas ela então vai dizer: o Sermão da Montanha é o alfa e o ômega de toda a doutrina de Jesus. Só relembrando que o alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E essa expressão alfa e ômega, elas vão representar princípio e fim. Então ela diz: o Sermão da Montanha é o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. A história concluirá o canto, que ela chama também o Sermão da Montanha como canto, a história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro de nós. E ela cita todos nós como sendo os homens, a humanidade redimida, com o Filho do Homem, o Redentor. Então será o reencontro futuro de todos nós redimidos com Jesus, que ela então o intitulou do Redentor. Então é uma expressão muito bonita, muito profunda, nos trazida e apresentada pelo Espírito Amélia Rodrigues. Mas é no primeiro discurso, ou no primeiro grande conjunto de ideias, que nós encontramos as bem-aventuranças, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vão conter então a afabilidade e a doçura, né? Segundo o evangelista Mateus, no início do capítulo 5, ele registra que Jesus, vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos, aproximou-se dele a multidão. E ele então, olhando para todas aquelas pessoas e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. E assim começou o Sermão da Montanha, aquele momento ímpar, extraordinário, que jamais será esquecido por toda a humanidade, como um dos momentos mais bonitos, mais significativos e mais profundos da vivência de Jesus com toda a humanidade. Fazemos referência à abertura do Sermão da Montanha pela importância logo da primeira bem-aventurança. Então ele diz, ou disse Jesus à época: bem-aventurados, ou seja, ditosos, felizes, os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejamos que interessante a expressão pobres de espírito, que hoje nós entendemos como sendo os humildes. Mas aprofundando um pouco mais a reflexão, nós vamos entender que pobre de espírito é aquela pessoa que efetivamente não possui a grande riqueza moral e espiritual. E quando nós falamos sempre em evolução moral, ela sempre vai estar necessariamente relacionada com a evolução espiritual. Então, quando Jesus se referiu aos pobres de espírito ou aos pobres em espírito, ele abrangia todos nós, ou seja, nós que ainda não possuímos as riquezas morais e espirituais. Mas há uma distinção aí que vai caracterizar o pobre de espírito como sendo humilde. E esse aspecto é importante. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que ainda não possuem as riquezas morais e espirituais, mas têm consciência de que não possuem essas riquezas e, em especial, estão trabalhando, estão se esforçando para justamente adquirir ou angariar
essas riquezas morais e espirituais. E é isso exatamente que os caracteriza como sendo os humildes. Porque o humilde reconhece que ainda não possui, que ainda não tem algo tão importante, tão significativo, mas está se esforçando para ter e para possuir. Então, nessas condições, ele é considerado um pobre de espírito ou um pobre em espírito, mas é bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus, conforme então o ensinamento sublime de Jesus. Seguindo no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem e os aflitos, porque todos eles serão consolados. E naquele momento, então, Jesus dizia, aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que estão em aflição, estão tendo a oportunidade de bênção, de resgatar, de ressarcir os seus débitos, os seus compromissos perante a lei maior que nos rege, porque todos somos devedores perante a lei. Pela nossa condição de espíritos imperfeitos e em evolução, em determinados momentos nós iremos ofender a lei maior que nos rege e ficaremos em débito para com essa lei. Então, se nós não aprendermos pelo amor, o que primeiramente é oferecido e ofertado para todos nós, a segunda grande mestra em nossas vidas será a dor, mas ela também vai nos ensinar, ela também vai nos libertar, ela também vai nos redimir. Então, ao passar pelas dores, pelos sofrimentos, pelas provações, muitas vezes pelas expiações, muitas vezes difíceis, são os processos de remissão, de redenção e, consequentemente, de libertação. Estamos nos libertando daqueles débitos que nós próprios contraímos perante a lei maior que nos rege a todos. Então, todos aqueles que sofrem, choram, passam por dores ou sofrimentos, mas passam com fé, com esperança, acreditando que Deus tudo prevê e a todos proverá. Com essa fé e com essa confiança, superaremos as dificuldades e nos libertaremos. Nós iremos alcançar a remissão e a redenção perante a lei que rege a todos nós. Por isso, bem-aventurados os que sofrem e que choram, mas que depositam fé incondicional e irrestrita na providência em Deus, nosso Pai Celestial. E assim prossegue Jesus no Sermão da Montanha, até o momento em que ele vai dizer, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. E foi exatamente essas duas bem-aventuranças que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, uniu-as no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que intitula-se então, Bem-aventurados os brandos e bem-aventurados os pacíficos. Começa o capítulo novo, Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra renovada. A terra passa por uma grande transição e quando alcançar o seu estágio de regeneração, ela estará renovada e poder continuar a habitar esse planeta escola para todos nós será uma grande bênção. Mas a condição, então, para habitar a terra renovada é a brandura, é a pacificidade. Por isso, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados também os pacificadores, ou os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na sequência, então, no capítulo 9, Jesus irá citar um dos preceitos da lei antiga, proporcionando um entendimento mais amplo, mais abrangente. Então, logo na sequência do capítulo 9, depois de citar as duas bem-aventuranças, o codificador vai inserir esse trecho do Evangelho que nos é muito importante. Então, ele vai dizer, sabeis que foi dito aos antigos, segundo a narrativa evangélica, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo,
dizia Jesus, que quem de vós se puser em cólera contra o seu irmão, também merecerá condenação em juízo. E aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Raca era um termo desdenhoso e injurioso em que as pessoas falavam ao referir-se a uma pessoa tida como pessoa de má vida. E o termo era tão desdenhoso que as pessoas pronunciavam esse termo cuspindo para o lado, para aumentar ainda a ofensa e a injúria ao se referir a alguém com esse termo tão desdenhoso, né? Então merecerá ser condenado. E aquele que disser és louco, merecerá igualmente condenação. E é interessante de ver como Jesus, então, ele fez uma abrangência, ele deu uma abrangência maior àquele ensinamento que já existia, inclusive nos 10 mandamentos, não matarás. Mas Jesus vai dizer, todo aquele que se puser em cólera contra o seu irmão, todo aquele que injuriar o seu irmão de qualquer forma ou falar qualquer palavra ofensiva, também merecerá igualmente a condenação em juízo ou pelo conselho, assim como quem cometeu o assassínio. Então vejamos, né? Esse registro é importante porque a partir dessas falas de Jesus, nós vamos ver que Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, também da doçura e da paciência uma lei. Consequentemente, havia então uma condenação à violência e à cólera e a toda expressão descortês que seja, ou seja, qualquer ofensa, qualquer injúria, qualquer maltrato para com os semelhantes. Jesus, então, elege a brandura, a moderação, a afabilidade, a mansuetude, bem-aventurados os que são mansos, a paciência, como uma das leis mais importantes que deve reger todas as nossas vidas. Mas agora entrando então especificamente em afabilidade e doçura, como é que nós podemos entender o que é a afabilidade ou o que é a doçura? O Espírito Lázaro vai trazer uma mensagem muito importante em A Instrução dos Espíritos, nesse capítulo número 9. Nós vamos pedir aqui licença para abrir mais um pequeno parênteses, somente para falar a respeito de Lázaro, o Espírito Lázaro. Segundo uma obra extraordinária, uma obra excelente, que foi lançada pela Federação Espírita do Paraná, intitulada Expoentes da Codificação Espírita, nessa obra são feitas pequenas mini-biografias dos espíritos que participaram da codificação, em especial aqueles que participaram ou trouxeram mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assinando essas mensagens, nós vamos encontrar em determinado momento o Espírito Lázaro. Lázaro, nos diz então esta obra Expoentes da Codificação Espírita, ele é apresentado como sendo o irmão de Marta e de Maria, que eram residiam todos na cidade de Betânia, que era uma cidade muito próxima de Jerusalém. Lázaro, na forma antiga, de acordo com as traduções, significa Deus ajuda. O seu nome quer dizer Deus ajuda. E só relembrando, Lázaro foi aquele que, entre aspas, fora ressuscitado por Jesus, porque em verdade ele não havia morrido. Ele estava num processo de letargia, também conhecido como morte aparente, quando todos os sentidos do corpo praticamente vão a zero e a pessoa tem a impressão como se morta estivesse. Mas então Lázaro foi ressuscitado nesse sentido. Jesus despertou-o daquele sono letárgico. É o mesmo Lázaro, então, que refere-se ao Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer a mensagem do Espírito Lázaro, que vai falar dessas duas virtudes, a afabilidade e a doçura, que são virtudes pouco observadas nos dias de hoje e, consequentemente, pouco praticadas.
mas que foram exaltadas por Jesus. E segundo o Mestre, todos aqueles que possuem essas duas virtudes, a afabilidade e a doçura, são bem-aventurados, ou são felizes, ou são ditosos. Então, retomando agora o parênteses, o Espírito Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer uma relação entre a benevolência e o amor ao próximo, entre a afabilidade e a doçura. Então, ele vai registrar o mandamento maior ensinado por Jesus é o amor. Nós vamos encontrar, então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e o mais importante de todos os mandamentos. Agora, falou Jesus, tendes aqui o segundo, que é semelhante a esse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui estão resumida toda a lei e todos os profetas. Então, Jesus nos traz um convite, desafio para toda a humanidade, que é amar o nosso próximo. Então, ensina o Espírito Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, referindo-se à afabilidade e à doçura. O amor ao próximo somente poderá ser expressado pela benevolência. E as formas da benevolência se expressar serão por intermédio da afabilidade e da doçura. Veja que interessante, né? Então, o amor ao próximo somente poderá ser expressado por intermédio da benevolência. E as duas formas da benevolência se expressar serão justamente a afabilidade e a doçura. Mas o que é afabilidade? Como é que podemos entender o que é uma pessoa afável? Afabilidade, podemos dizer que é a qualidade ou comportamento de quem é afável, ou seja, é o atributo de quem é educado no trato com as demais pessoas, é cortês, é amável, é agradável, é bondoso, é amistoso, é acolhedor, é cordial, é polido, é gentil, é fraternal, é respeitoso. Veja como existem muitas formas de nós sermos uma pessoa amável. Não sermos, mas devemos ser pessoas amáveis para com todas as demais pessoas. E como há várias formas de nós expressarmos essa condição de sermos afáveis, né? Como isso é importante, essa afabilidade. Como é importante nós demonstrarmos a afabilidade para com as pessoas. E a doçura, o que é? É a qualidade de quem é suave, de quem é brando, de quem é meigo. E nós nos lembrávamos da expressão tantas vezes atribuída a Jesus, o meigo nazareno. O meigo, então, ou a pessoa meiga, é aquela pessoa dotada de sentimentos gentis, de sentimentos ternos, carinhosos, inspirados e direcionados pela bondade. Então, nesse mesmo entendimento, são os brandos. São as pessoas afetuosas sobre todos esses aspectos, sobre todos esses sentidos. Ressaltamos que, segundo o Espírito Lázaro, a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, ou seja, da boa vontade, da bondade para com as demais pessoas, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. Então vejamos, se todas essas virtudes são frutos de amor ao próximo, elas têm que ser expressadas por intermédio não somente de nossas palavras, mas têm que ser expressadas em especial pelos nossos gestos, pelas nossas posturas, pelos nossos procedimentos em relação
com todas as demais pessoas. Então devemos expressar, ele está dizendo, em todos os momentos, em todos os contatos que tivermos com as pessoas, devemos expressar todos esses sentimentos de educação, de polidez, de cortesia, de amabilidade, de afabilidade. Então devemos expressar, porque quando nós agimos expressando esses sentimentos, as vibrações acompanham as nossas posturas, os nossos gestos e as nossas atitudes. A pessoa vai sentir aquele aspecto vibracional de amor fraterno alcançando-as, porque senão serão palavras vazias. Mas o Espírito Lázaro faz uma ressalva, então, com relação a isso, muito importante, com relação à afabilidade e à doçura. Ele diz que é preciso muito cuidado com atitudes exteriores, que às vezes as pessoas não representam o que as pessoas verdadeiramente são. Ou seja, não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, sermos afáveis ao falar, termos palavras doces nos lábios, se são resultados, muitas vezes, de treinamentos sociais. Veja que interessante, né? Então, maneiras de se portar conforme as conveniências, conforme as ocasiões. Então, muitas vezes ocorrem aparências de uma boa educação, aparências de uma boa índole. E, na verdade, ou em verdade, a verdadeira afabilidade e a verdadeira doçura devem ser cultivadas, devem ser trabalhadas, devem ser desenvolvidas no sentido profundo e verdadeiro de amor ao próximo. Dessa forma, quem deseja ser afável e suave, brando, pacífico, agradável nos seus relacionamentos ou nos relacionamentos com as demais pessoas, precisamos todos cultivar verdadeiramente amor ao próximo, para ter com ele boa vontade, para sermos então indulgentes para com os seus erros, para com as suas imperfeições, para com as suas dificuldades. Então são bem-aventurados aqueles que se esforçam por compreender e aceitar todas as pessoas como elas efetivamente ou verdadeiramente são. Vai agir para com elas da melhor maneira possível, usando de benevolência para com as suas faltas, para com as suas omissões, terá